Vou tirar uma lista. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa live do Evangelho no Lar, hoje com a continuação da parábola O Filho Pródigo. Nós vamos então nos preparar, pedir toda a proteção necessária para esse Evangelho. Eu vou estar convidando você, os seus familiares, para que você possa estar se recolhendo intimamente nesses instantes. Você pode colocar um copo d'água, uma jarra, para que nós possamos juntos fazer a nossa prece inicial. Então nós vamos, nesses instantes, acalmando os nossos pensamentos. Vamos nesses momentos buscando mentalizar o nosso Mestre Jesus, que vai acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos convidando aos seus mensageiros, fraternidades, trabalhadores da luz, Dr. Bezerra de Menezes, a nossa Mãe Maria, todas essas equipes médicas, enfermeiros da espiritualidade, Xerememei. Vamos nos sentindo envolvidos por essas falanges de espíritos benfeitores que nos auxiliam aqui nos trabalhos da fraternidade. Vamos envolvendo também
o nosso grupo de trabalhadores que já estão a postos para os trabalhos de limpeza da nossa casa, da nossa cúpula, de todos nós que estamos conectados neste Evangelho na noite de hoje, pedindo a proteção de todos os ambientes. Aqui, nesta sala, nós também vamos envolvendo paredes, teto e piso em muita luz e muita compreensão, para que nós possamos receber toda a intuição necessária do plano espiritual, para que as nossas palavras possam ser palavras de despertamento para os nossos espíritos. E é assim, nesta sintonia, nesta união, é que nós vamos pedir licença para iniciarmos o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem-vindo a todos vocês. Estamos aqui juntos. Vamos aqui nos localizar também. Eu preciso colocar isso para que eu possa acompanhar alguma pergunta que vocês possam estar colocando, né? Aí, um minutinho aqui. Isso. Achou. Bom, como eu prometi para vocês na semana passada, nós conversamos sobre a parábola do filho pródigo. Tá bem aí no Face? Uhum. Tá? Aqui não tá. Atualiza, coloca na página e atualiza. Atualiza? Uhum. Ok. Vamos lá. Vamos atualizar aqui. Já não deu certo aqui. Vamos lá. Isso. Aí. Eu gosto de acompanhar aqui, né? Também. Aí, agora deu certo novamente. Isso. As pessoas vão colocando as vibrações aqui, né? Isso. Quem precisar de vibração vai colocando, que depois nós vamos fazer também. Saiu do ar de novo. Puxa vida. Vamos lá. Tá. E a semana passada, nós começamos a falar sobre a parábola do filho pródigo, né? E é bem interessante que nós temos mais algumas versões com relação a essa parábola. Nós temos uma versão de Santo Agostinho, que realmente, ela na íntegra, ela é maravilhosa, a compreensão desse sermão que ele fez sobre o filho pródigo. E para nós que somos espíritas, que somos estudiosos da doutrina, que queremos sempre aprender um pouquinho mais, é imperdível esse sermão de Santo Agostinho. E eu gostaria de transmitir a vocês. Só que eu não sei se eu vou conseguir transmitir esse sermão e falar também sobre um livro que é muito, muito, muito interessante, que é da Joana de Ângeles, tá? Esse livro, ele se chama Em Busca da Verdade. E o segundo capítulo dele, ele fala sobre o filho pródigo. Eu tentei fazer um resumo aqui, para que nós pudéssemos estar compreendendo em termos psicológicos. Porque hoje em dia, com toda essa interação que nós temos com a internet, então a gente sempre ouve falar alguma coisa sobre psicologia, sobre autoconhecimento. Às vezes a gente assiste lives com terapeutas, com psicólogos. Então a gente começa a entender um pouquinho, né? Nós que estamos ligados aí, estamos buscando um caminho dentro da espiritualidade, estamos buscando um autoconhecimento,
Nós sabemos que todas essas parábolas de Jesus, elas nos servem como autoconhecimento, para despertar algo em nós, para que haja uma reforma íntima. E a reforma íntima, nós sabemos que é sempre de dentro para fora. Então, dentro daquelas situações das quais nós nos encontramos na nossa encarnação, os obstáculos, os conflitos. Então, as parábolas de Jesus, sempre uma das parábolas de Jesus, ou muitas parábolas, nos cabem como luva para o nosso despertamento, para a nossa evolução, para a nossa compreensão, para ultrapassar e principalmente transpor estes conflitos internos aos quais muitas vezes nós estamos mergulhados. E esta parábola do filho pródigo é uma dessas parábolas a qual houve uma maestria muito grande da Joana de Ângeles falando sobre essa parábola. Então nós vamos comentar alguns termos que são termos dentro da psicologia. Então eu já vou adiantar, né, essas palavrinhas que nós vamos ler aqui, para que você possa entender o que é que significa essas palavrinhas. Então, quando eu falar a palavra arquétipo, que eu vou colocar arquétipo dos valores morais do ser humano, vou colocar arquétipo do bem e do mal. Então, o que são arquétipos? Então, arquétipos é um termo junguiano, né, que trata de comportamentos, de padrão de comportamento, que nós sabemos que esses arquétipos têm uma força fantástica dentro de nós, tá? Então, por exemplo, o arquétipo de herói, o arquétipo de coragem, o arquétipo de amor. Então, ele desperta uma energia muito grande dentro de nós. Muitas vezes nós estamos em conflito entre o ego e o self, que é uma palavra que nós vamos estar utilizando. O self significaria a nossa consciência, o nosso eu superior, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quando nós aliamos esse arquétipo ao nosso self, nós damos um salto quântico na nossa vida. Ou seja, nós temos uma vivência extremamente poderosa, ao qual nós ultrapassamos algum tipo de conflito ao qual nós podemos estar enfrentando. Então, nós vamos utilizar um tipo de arquétipo, que é um comportamento interno que todo ser humano tem, né? Que é primordial, são imagens primordiais que nós temos dentro de nós. Então, dá para entender mais ou menos o que eu estou dizendo de uma forma bem simples, tá? E quando eu falei sobre o salto quântico, né, ou um insight é algo que é revelado a você, que está no inconsciente e que vem para o seu consciente. Aqui nós vamos usar o termo luminoso, tá? Luminoso é um estado de vivência que o ser possui acerca de questões sobrenaturais, geralmente sagradas, transcendentais, de divindade, comportando-se e sendo influenciado por essas questões. Então, quando eu falo um insight, é algo que não estava consciente, que vem do nosso inconsciente para o nosso consciente, nos tira daquele estado de sofrimento para uma compreensão em relação a um conflito ou alguma dificuldade que nós tínhamos. Deu para entender mais ou menos? Você entendeu, Bia? Se ela entendeu, então quer dizer que aí nós também vamos estar entendendo. Então, agora eu vou começar a falar sobre o filho pródigo, porque nós colocamos o pai, né, como Deus, nós colocamos o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo é o que pediu a herança e foi para uma terra desconhecida. O filho mais velho foi o que ficou com o pai trabalhando, não é isso? Então, aí até eu fiz a pergunta, quem estava certo, né? Quem estava certo?
ali não é bem essa pergunta, quem estava certo, quem estava errado. São os estados psicológicos, né, desses dois filhos num conflito entre o ego e o self. Então, quando uma pessoa parte para um lugar longínquo, vamos colocar assim, como aconteceu com esse filho mais jovem. Então, ele foi para aquele arquétipo do herói. O arquétipo do herói é a aventura que você vai enfrentar diante do desconhecido, tá? Então, isso nos dá uma força muito grande para você partir para o desconhecido. Só que nesta parábola, nós vamos perceber que esta terra distante é a desconexão que existe em relação ao Pai, que seria em relação a Deus, né? Porque ele nos coloca aqui Deus e os dois filhos, para mostrar essa misericórdia de Deus, né? Para mostrar o quanto Deus está sempre aberto e está sempre receptivo a todos os seus filhos, e que muitas vezes nós não percebemos isso. Então, na parábola, eu não vou ler a parábola novamente, senão a gente vai utilizar aqui muito do nosso tempo. Então ele fala assim, ela fala, né, na realidade a Joana de Ângeles, os arquétipos do bem e do mal, que seria da sombra densa e suave, ou seja, o ego e o self. O ego, orgulho, vaidade, prepotência, apego, luxúria, promiscuidade. O self é a conexão com Deus, é a busca da consciência, é a busca pelo sagrado, a busca pelo transcendental, como nós colocamos aqui, o luminoso, né? Nós buscamos experiências luminosas, tá? Então, conflitam-se nessa narrativa, enfrentando-se, lutando com ferocidade, tá? E todo um arsenal de transtornos psicológicos aparece, tais como a promiscuidade de conduta, a perversão, a fuga, o ressentimento, a ira, o desencanto, assinalando o comportamento dos dois irmãos. Tanto um que ficou quanto o outro que foi, nenhum dos dois tem um comportamento. Eles têm um comportamento, um transtorno comportamental, porque um está na avareza e o outro está no excesso da luxúria e da promiscuidade, se afastando da sua essência, tá? Mas não significa que o que ficou está em contato com a essência dele também, vocês vão perceber aqui, tá? E aí, olha, ele diz assim, a ira e o desencanto, assinalando o comportamento dos dois irmãos, enquanto o pai generoso exterioriza a saúde pelo entendimento e pelo amor às defecções morais e ignorância dos filhos, utilizando-se da compaixão e do perdão, mas também da gratidão e do afeto. Então nós vamos perceber que desde o início o pai tem uma conduta de amor, de afeto, porque ele conhece a ignorância dos filhos. O que significa a ignorância dos filhos? É o desconhecimento de si, é o desconhecimento do potencial, ao qual cada um deles vai ali ter um aprendizado diante aí dessa parábola, porque a parábola ela para num determinado momento, dizendo que aquele filho pródigo volta, mas qual é o estado que ele foi e qual é o estado que ele volta? O estado interior, o estado psicológico e o estado daquele filho mais velho que ficou e o estado que ele fica quando o irmão volta. Então, é muito importante que nós possamos estar percebendo isso daí. Então, ele diz assim, o pai induz ao encontro com um arquétipo primordial, produzindo um reencontro terapêutico entre os dois irmãos. Única forma de possibilitar entendimento entre ambos,
fraternidade plena e saúde geral. Então, enquanto você não tem um encontro consigo mesmo primordial, com as suas entranhas, com a sua ira, com o seu medo, com a sua insegurança, com o seu pânico, com a sua arrogância, com a sua perversão, com a sua promiscuidade, com a sua avareza, como é que você vai se autoconhecer se você não entra em contato com tudo isso? Esse é um encontro primordial. Então, esse filho mais novo que vai para essa terra longínqua e desconhecida, quando ele se desconecta do pai, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer todo aquele caminho até chegar ao fundo do poço, né? Como se até a fome chegar a ele. Mas vocês vão perceber também os termos alegóricos que existem na palestra, porque não é a fome, né? Não é a fome de comida, tá? É uma fome de conhecimento, minha gente. É uma fome de busca interior de si, na reflexão que ele tem, de saber que ele tem que se reconectar novamente com este pai. Então, ó, quando predomina a sombra, então a sombra o que é? Então, você está assim, bem calmo, bem tranquilo, bem equilibrado. Há dias você está assim, numa calmaria, numa harmonia, alguém vem lá e pisa no seu dedinho. Acabou a sua calmaria, acabou a sua harmonia, porque o seu lado sombra foi, falando de uma forma bem simples, né? O seu lado sombra, ele é desperto, né? Que você não sabe de onde vem aquilo, mas está ali, à espreita para, no momento em que você está ali pensando que você está praticamente iluminado, é um grande engano. Esse efeito sombra do ser humano, enquanto nós não trabalharmos com esta sombra nossa, então ele vai comentar aqui, ó, a presença da sombra no comportamento humano faculta a fragmentação da psique nos dois eus, levando a pessoa à perda de identificação entre o arquétipo do bem e do mal, do certo e do errado. Então, a presença da sombra no ser humano fragmenta, né, a nossa psique, porque nós ficamos entre o bem e o mal, entre a razão e o sentir. Você acha que sentir é o certo? Ou racionalizar é o certo? Ou ter um meio termo desses dois? Ou, só que para você ter um meio termo desses dois, você tem que ter vivenciado e tem que saber como você sente e o que você sente. Da mesma maneira, entender que a sua razão não é 100% correta, que a sua forma de viver o mundo não é uma forma perfeita. Então, existe uma fragmentação aí do nosso espírito, porque o nosso espírito está encarnado, nós nos ligamos às coisas materiais, nós temos as coisas materiais para burilar o nosso crescimento, mas nós não somos materiais, nós somos espirituais. E isso gera um conflito muito grande em muitas pessoas, né? Muitas vezes nós nos esquecemos desse nosso lado espiritual. Então, olha, herdeiro dos instintos agressivos que lhe predominam a natureza íntima, o ser humano jornadeia entre revoltado e temeroso por efeito das condutas ancestrais. Então, olha, minha gente, é muito interessante. Por exemplo, nós estamos falando sobre relacionamentos abusivos, né? Que nós estamos conversando lá hoje na nossa live, às 8h30 da noite nós temos. Então, a maior parte desses relacionamentos abusivos é em relação à mulher. A mulher, ela é vitimizada por esses relacionamentos abusivos. Nós lemos uma palavra aqui, condutas ancestrais. Da onde vem todo esse comportamento da mulher? Será que é só dessa encarnação? Qual é a carga que nós, mulheres, quando reencarnamos, trazemos dentro de uma sociedade patriarcal que está tentando equilibrar? A mulher vai tendo algumas conquistas, mas lá atrás, como é que era isso?
Que voz nós tínhamos? Que voz ativa a mulher tinha? O que a mulher podia decidir? O que a mulher podia falar? Então, predominava essa natureza íntima da masculinidade e da agressividade, né? Dessas condutas ancestrais, das quais hoje gradativamente vai se modificando. A mesma coisa, as dificuldades que nós temos para ultrapassar os nossos conflitos, os nossos traumas, os nossos complexos, nós vamos passo a passo, ali trabalhando, ultrapassando. E esses filhos, a mesma coisa, esse pega toda a herança dele, acaba com toda a herança dele, porque ele queria que o pai tivesse morrido, porque ele não ama o pai, ele não ama ele não ama o irmão mais velho dele, ele não ama ninguém. Só que ele vai ter que ter esse encontro primordial com ele, né? Esse encontro primordial de perceber que ele sai para uma jornada do arquétipo de herói, mas se ele não tem esse contato com o self dele, ele está só no ego dele, como é que vai existir essa empatia? Não vai existir empatia, vai existir o conflito. E no conflito, e dentro do comportamento ao qual ele se degradou, tem alguma coisa que pode dar certo, minha gente? Não dá nada certo. Ele vai voltar com o rabinho no meio das pernas, morrendo de fome, precisando ser cuidado pelo pai. Muitas vezes nós saímos assim da nossa encarnação. Muitas vezes nós terminamos uma encarnação sem saber o que viemos fazer aqui. Por quê? Porque simplesmente vamos só para o material, vamos só para a mente, não desenvolvemos os nossos sentimentos, não administramos as nossas emoções, achamos que o mundo tem que girar em torno do nosso umbigo, o nosso ego, a nossa arrogância, o nosso egoísmo, a nossa avareza, né? Supera tudo. Olha só. Aí, olha, a necessidade da preservação da vida impele ao imediatismo, à volúpia do prazer, ao significativo desconhecimento dos valores éticos morais, ou mesmo quando os conheça, desconsiderando aqueles que podem representar sacrifício, luta nobre e abnegação. Propelido para esse prazer sensorial, selvajado, as emoções elevadas, defluentes dos sentimentos da beleza, do idealismo, são deixadas à margem pela pouca significação que lhes é atribuída ou pela falta do hábito de as vivenciar. Então ele não reconhece nada disso, ele vai ficar naquele prazer sensorial, naquela coisa apenas fisiológica, não vai nada para o espiritual. É aquele prazer daquele dia e tudo bem, e tá tudo certo, né? E aí vai se dando nomes, né? Vai se dando nomes aí que não tem nada a ver e não tem nada de profundidade também, tá, minha gente? Ele não, essa coisa da profundidade, ele não experiencia, né? Porque ele não está acostumado a essa coisa do sacrifício, da luta, de enobrecer o espírito. Não quer saber nada disso, não está interessado nisso, né? Então, nessa fase, os seus sonhos, eles ficam tumultuados, né? E ficam tumultuados e ficam também perturbados, né? Fica naqueles tormentos sexuais que se transformam em condutas psicológicas que somatizam-se em disfunções orgânicas de várias denominações, né? Então, na parábola, nessa parábola do filho pródigo, né, o ego do jovem filho é perverso e ingrato. Ele é perverso porque ele vai até as últimas consequências. Ele é ingrato porque ele pega tudo aquilo que o pai lhe ofereceu como herança e dilapida
completamente essa herança, porque afinal de contas ele queria curtir a vida e o pai não tinha morrido. E ele não tinha condições por ele de fazer isso, então ele requer a herança dele para poder fazer isso. Ao solicitar a herança, inconscientemente ele deseja a morte do pai, que seria um fenômeno legal para conseguir posse dos bens sem qualquer problema. Mascara o conflito sobre a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, tá? Então, ele nunca vai admitir que ele queria a morte do pai. Ele diz que ele quer desfrutar, né? Ele mascara isso, tá, minha gente? Assim como nós mascaramos muitas coisas na nossa vida. Nós falamos, às vezes, aquilo que você fala não tem interesse nenhum. Aquilo que você não fala é que tem um interesse. Aquilo que fica guardado aí dentro de você, que você não deixa aí, deixa quieto, aí é que mora o perigo, tá? É aí que mora o perigo, né? Então, ele vai nessa justificativa inapropriada de querer desfrutar sua juventude, né? Logo depois, viajando para o país longínquo, procura arrancar as raízes existenciais, as matas, destruir a origem desagradável, permanecendo na ignorância de si mesmo, fugindo para o Éden, onde ele parecia feliz. Ele foi para o paraíso, não tinha responsabilidade com nada, com ninguém, abandonou o pai idoso, pegou a sua herança, deixou o filho mais velho lá, que ele também não gostava do irmão mais velho. Então, será que ele carregava algum conflito dentro dele? Qual é a carga desse conflito psicológico de alta tensão devastadora na vida dele? Ele vai acabar com tudo isso, né? O eu filial que percebe a necessidade de ficar no lar aqui, representando como o domicílio carnal, o paraíso, cede espaço emocional ao outro eu, o da fragmentação da psique, a sombra, né, dos sentimentos enobrecedores ainda adormecidos no self. Então perceba a ignorância de si, a falta do autoconhecimento. Então, deixando-se exaurir pelas ambições e prazeres, o leviano é surpreendido posteriormente pela solidão, a miséria econômica, a fuga dos comparsas, né, que só quiseram explorar ele. Portanto, os excessos que agora o deixam desgastado, logo associado à culpa que o exprova, impondo-lhe reflexão, portanto, o retorno à segurança do lar que abandonou. Aí, minha gente, né, ele começa a retornar às origens. Então, quando tudo acaba, quando ele vai no fundo do poço, vem a reflexão, porque ele, na solidão, ele vai no encontro de si. Dominado, porém, pelo instinto de autodestruição, porque o conflito gerou-se esse instinto de autodestruição, ele torna-se uma pocilga moral, né? Ao passo da degradação máxima, ao passo do suicídio, né, minha gente? Porque essa autodestruição é um suicídio, pode ser até inconsciente, porém não deixa de ser um suicídio, né? Quando ele tem um insight, nós vamos lá, né? O que é o insight? É uma vivência que ele tem, transcendental, sobrenatural, né? E aí fala que ele tem esse insight e reflexiona em torno da generosidade do Pai, tá? O self, portanto, em despertamento e resolve pelo retorno. E é interessante, minha gente, que, olha, nesse conflito, o mundo do pai, o mundo do filho, o mundo do irmão, em forma de sombras perturbadoras,
é um efeito de uma fissura, como se tivesse quebrado ali, né? Em relação ao ego. Então, tudo isso vai ter que se reintegrar, vai ter que ter uma inteireza, e para que isso aconteça tem que existir uma compreensão. E aí, a viagem para longe é uma busca, como eu disse para vocês, arquétipica do heroísmo, da conquista do desconhecido, de infinito, que não se concretiza, porque o objetivo consciente era o prazer. O consciente dele buscava o prazer, né? Buscava a não responsabilidade, buscava a violência e o abandono do pai idoso. Olha só, a exuberância do egotismo, o desprezo pelo irmão mais velho que trabalha. Como é que isso acaba, minha gente? A viagem de volta ao lar faz o filho mais jovem. Para ele voltou por amor ao pai? Não. Ele voltou por conta que no lar ele ia ter a garantia da comida, da abundância alimentar, qual ocorre com os empregados que tem lá na fazenda, né? A sua sombra interesseira, tá? De fluido ego atormentado, que não conseguiu ainda esta união com o self, né? Não conseguiu ainda entrar em contato com a espiritualidade dele, com o seu eu superior, né? Então, por sua vez, a sombra cruel do irmão que ficou, porque o irmão que ficou era bonzinho também, né? Faz um miserável que inveja a sorte do jovem. O mais velho que ficou tem inveja do irmão mais novo que saiu, que foi lá, pegou todos os recursos que ele tinha, relacionados, né, que o pai lhe deu, e foi curtir a vida. Ele tinha inveja do irmão, tá? Inveja do irmão do jovem despudorado, né? Que tem ciúme da atenção que o pai lhe concede quando ele volta. Tá? Ele se revolta, dominado pelo conflito de inferioridade e pelas torturas do psiquismo. Então, o filho mais velho, ele se sente rejeitado, ele se sente inferior, ele se sente enciumado, embora haja sido devotado, possivelmente por interesse de ficar com toda a herança, ao invés de contentar-se em estar com o pai, porquanto se queixa que nunca recebeu um capricho. Ele cobra o pai, né? Olha só a ingratidão dele, né? Além de ele não sair, dele não se aventurar a nada, tá? Ele cobra o pai, dizendo que o pai nunca ofereceu nada para ele, que ele ficou lá o tempo dele, está cobrando o pai pela sua presença lá, né? É uma projeção inconsciente da raiva guardada pelo abandono do irmão que fugiu. Manifesta-se como desforço, não querendo participar das festas de boda. Eu não vou participar disso. Ele veio, meu pai trocou ele, aceitou ele de volta, ele gastou toda a herança, ainda vai matar o novilho, vai chamar todo mundo para cantar e para dançar, e eu vou lá? Não vou. Então, olha a avareza desse filho, né? Então, na parábola, que é um arquétipo coletivo, representando os interesses imediatos em detrimento dos valores que libertam das paixões primárias ante o egoísmo do filho jovem, o pai generoso não reclama, não deixa transparecer mágoa, embora sofrendo. Ele sofre, mas ele entende, ele compreende, ele aceita, ele é generoso com ambos os filhos, tá? E desse modo que as criaturas fogem do abrigo seguro da psique integrada, que cede lugar ao ego daninho.
da fragmentação, postergando a oportunidade de serem felizes, né? Então, tinha tudo ali para ser feliz, mas as pessoas, pela falta de autoconhecimento, cada um vai para a sua experiência, né? Então, aquele filho que vai para aquele país longínquo é o desejo de não ser encontrado também, né? Toda extravagância, minha gente, culmina em prejuízo, tá? Em prejuízo de valores, em perdas faciais, em perdas totais, tá? Então, a firmeza moral do irmão mais velho, trabalhando sem demonstrar fadiga nem aborrecimento, produz antipatia e faz com que o filho mais novo deteste ele, né? Deixando ao lado do pai idoso, ao qual inconscientemente ele também queria a morte, né? Então, uma participação mística coletiva simboliza a sociedade como um todo. Jesus, nessa parábola, ele na realidade, ele vai colocar dois povos ali. Ele coloca o povo judeu, tá? Como o filho mais velho, que é obediente, mas que ao mesmo tempo não é tocado no seu coração profundamente. E o filho mais novo, que são os gentios, que é a sociedade, aquela sociedade simplesmente materialista, interesseira daquela época. Esse é o inconsciente coletivo, tá? Que vibra quando Jesus narra esta parábola no tempo dele, tá? Então, percebem que na totalidade dessa psique representada pelo pai, alcançando o filho mais velho que cumpre o dever, incomoda o egoísta que vive em descontentamento, porque deseja romper o vínculo, deseja tornar-se livre, cair no abismo. No abismo, que abismo, minha gente? No abismo de si mesmo, tá? Então, é o que acontece com ele. Exatamente o que acontece. Aí, quando vem o arrependimento, minha gente, o que significa o arrependimento? Aqui nessa parábola, o arrependimento é o bálsamo que nos leva, que vai levá-lo para a culpa, reconhecendo que pecou contra o céu e contra o seu pai, tá? E aí, ele vai achar que ele não é digno, de ter o nome de ser o filho, né, daquele pai. Então, neste momento que ele vai pensar nisso, de como ele vai chegar e ele vai dizer para o pai, vai pedir perdão ao pai, quando ele chega e o pai o vê de longe e já vai abraçar, isso tem uma representação muito importante, minha gente. Sabe o que significa? Significa que quando nós imaginamos que nós vamos orar para Deus, que eu vou dizer para Deus nessa situação que eu errei, de todas as cacas que eu fiz, o que eu vou dizer para Deus? Conforme você está formulando isso, né, ele já está te atendendo, né? Então, ele mostra que o filho está chegando e o filho não vai nem precisar pedir perdão, porque o pai já ouviu e já sentiu e já captou esse sentimento de culpa e de arrependimento. Quando ele quis já retornar para casa, o pai já estava aguardando ele. É o que acontece com a gente. Isso é lindo demais, né? Então, vocês podem perceber que simbolicamente, dentro da psicologia, né, é extremamente significativo nós colocarmos toda essa sombra que existe ao lado do filho mais jovem e ao lado do filho mais velho, porque do filho mais velho muito pouco se fala. Muito pouco se fala do rancor, da avareza, porque ele também não tocou
o seu self também não foi tocado. É por isso que a Joana de Ângeles nos coloca que é este confronto entre os dois irmãos, entre a avareza, né, e o egoísmo, o narcisismo, que vai ter que ter esse confronto para que haja essa conexão com o pai, tá? Essa junção. Eu acho que deu para entender um pouquinho. Tem muita coisa para dizer. Olha, acabou nem dando tempo de falar sobre esse sermão que eu tenho aqui de Santo Agostinho. Eu gostaria que vocês pudessem estar colocando. Vocês estão achando interessante eu estar colocando para vocês desta forma esta parábola? Eu acredito que muito poucas pessoas colocam dessa maneira essa parábola, mas eu quis estar colocando para vocês porque a maior parte das pessoas que estão ligadas aqui conosco são pessoas que são buscadoras de si, são pessoas que estão preocupadas em se autoconhecer, em crescer. Vocês gostariam que na próxima semana eu posso fazer esse sermão de Santo Agostinho, que é belíssimo. Aí, se vocês quiserem, vocês colocam aí, eu faço uma terceira, tá? E aqui tem... Então, aqui estão perguntando aqui. Este insight, esta compreensão, só tem depois de um sofrimento? Olha, na maioria das vezes é depois de um sofrimento. Hoje em dia já tem muitas pessoas que buscam, né, um autoconhecimento antes de entrar em sofrimento. Elas vão buscar. Eu posso dizer para você que hoje eu estou sentadinha aqui, bonitinha, eu tenho a espiritualidade, eu tenho o kardecismo na minha casa, de berço, tá? Só que talvez eu não tivesse compreendido muito bem. Eu passei a compreender melhor depois da trombada que eu levei aí na minha vida e que me causou um sofrimento muito grande. Então passou a ter um significado muito profundo o Evangelho de Jesus, a busca do autoconhecimento, a busca de si, como você pode recomeçar, como você pode transpor o seu ego, como que você pode aprender a perdoar, o quanto é difícil perdoar quando você começa a perceber que você começa por você, que o poder está em você, que você faz essa reconexão com a existência, né? Com Deus, e essa reconexão está prontinha para você, mas você tem que dar o passo, né? Então, esse lado sombra que está ligado ao ego nos atrapalha demais, minha gente. Essa parábola, ela é simplesmente maravilhosa. E nós temos algumas outras nesse livro que eu gostaria muito que vocês pudessem estar lendo também, Em Busca da Verdade. É da Joana de Ângeles, através do Divaldo. A Joana de Ângeles é uma mestra, assim, fantástica. Para nós que temos curso de psicanálise, curso de psicologia positiva, mas não conhece essa metodologia psicológica da Joana de Ângeles, nós nos tornamos muito pobres em termos de conhecimento. Então, é muito importante nós percebermos a riqueza dessas parábolas de Jesus colocadas através da Joana de Ângeles. Então, teria mais coisas aqui para que eu pudesse estar colocando, mas acho que de uma certa forma eu coloquei uma parte bem importante e me parece que as pessoas estão achando interessante, sim, continua assim, interessante ponto de vista, para refletir, né? Muito interessante, exatamente, para que nós possamos entender outras coisas também em relação a nós, porque isso vem de encontro aos nossos conflitos. Quem de nós não está buscando esta
é reconexão com Deus. Independente de hoje não ser o povo judeu e os gentis, mas somos nós que estamos aí divididos em tantas religiões, cada um dizendo que a sua é certa. Eu acredito que o próprio futuro da humanidade, ela não vai ser rotulada por religiões, né? A verdade é alguma coisa muito difícil de se fazer. E nós chamamos Jesus de mestre justamente porque ele tentou fazer o impossível. Ele tentou nos trazer a verdade. E cada verdade está através de uma parábola dele. E essas parábolas, a cada vez o ser humano evoluindo um pouquinho mais, os espíritos vão nos trazendo compreensões mais profundas, exatamente do nosso mundo interno, que muitas vezes nós mesmos desconhecemos. Como é possível nós passarmos uma vida inteira conosco mesmo, sem nos atentar ao que acontece dentro de nós, sem nos aprofundarmos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nos nossos conflitos, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos? Gente, para com isso. Nós não podemos. Então, o maior obstáculo que você tem, o maior conflito que você tem para vencer na sua encarnação é você, não é o outro, é você mesmo. É aquilo que você não consegue desvendar pela falta de autoconhecimento em relação a você mesmo. Então, isso é que eu gostaria de transmitir hoje para vocês. E eu quero agradecer. Olha, quem comprou a sua feijoada beneficente, acertou. Vai estar um friozinho maravilhoso no sábado para você comer uma feijoadinha. Estão esgotadas as vendas, mas eu tenho um alerta para você. Nós vamos ter muitos doces, sobremesas, bolos. Aquelas pessoas que gostam de doce, fazer um café da tarde, convidar uma pessoa, tá, gente? Não pode ter reuniões aí, grandes reuniões, mas você pode levar para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para o seu sobrinho, para sua sobrinha. Aí, um docinho gostoso, um bolo. Tem bolos maravilhosos, Prestígio, chocolate, cenoura. Tem vários tipos de bolo, tem pudim, tem mousses. Das 12 às 15 horas vai ser feito a venda desses doces. Então, você que vem buscar feijoada, se você quiser doce, tudo bem. Você que não conseguiu comprar a feijoada, mas quer doce, pode vir buscar. Os doces não serão vendidos pelo WhatsApp. Você vem aqui direto na Fraternidade entre 12:00 e 3h da tarde e compra o seu doce, escolhe o seu doce e retira na hora. Tudo bem? Beleza. Quero agradecer a colaboração de todos vocês. Nós recebemos aí algumas doações de cestas básicas. Este mês nós estamos precisando bastante de doação de cestas básicas. Vão passando os meses, né, minha filha? E aí a gente vai falando, olha, já fiz a minha doação, Só que as pessoas têm fome todos os meses, não é só um mês, infelizmente. São todos os meses que nós precisamos de 110 cestas básicas. 120? 120, minha gente, olha. Então, tá, se você puder estar colaborando conosco, tá aí um convite muito bacana. Quer vir nos ajudar a separar essas cestas básicas? Você também é bem-vindo, ok? Então, nós vamos agora para as nossas vibrações da noite de hoje. Nós vamos começar o Instagram, recomeçar o Instagram. 30 segundos para recomeçar esse Instagram, tudo bem? Maravilha, vamos lá. O pessoal do Insta, eles amaram. Eles amaram o tema. Depois tem que dar uma olhadinha.
Voltamos então. Esse é um momento muito agradável, gratificante. Olha, é um momento que a gente tem a oportunidade, você que está aí na sua casa, naquele seu cantinho que é mais agradável, se você está sozinho ou está com a sua família, esse é um momento muito abençoado nas nossas vidas, onde nós podemos nos reabastecer, onde nós podemos receber tudo aquilo que é necessário para a nossa cura, para a nossa harmonização, para o nosso equilíbrio, para a superação dos nossos conflitos. Então nós vamos nesses instantes sentindo a presença dessas fraternidades queridas que fazem a coleta dessas vibrações. Nós vamos pedindo para que eles possam levar essas vibrações onde haja maior necessidade nesses instantes. E eu também vou dizendo a vocês que sempre no final, quando nós fazemos o passe coletivo, nós temos a presença do nosso mentor da fraternidade, Sibelius, onde ele transmite muita energia a todos vocês. Eu permito de uma forma tranquila que essas energias cheguem até vocês, mesmo que seja, né, minha gente, aí via internet, mas essa transmissão através do poder do magnetismo que nós temos, da nossa intenção, da força do nosso pensamento, com a ajuda desse plano espiritual, eu tenho certeza que essa energia chega a cada um de vocês, estejam vocês onde estiverem. Então nós vamos vibrando primeiramente pela paz mundial, que haja paz entre todos os povos, todas as nações, vibrando pelo nosso Brasil, todos os seus dirigentes, que as suas mentes possam ser iluminadas, para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos nós brasileiros, pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens, por todas as religiões em torno do Cristo, pelo Espiritismo, pela Federação, pela fraternidade do amor, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam, todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje, e aqueles espíritos que estão reencarnando em tarefas definidas, missionárias, por todos os hospitais, casas de saúde, leprosários, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Nós também vamos pedindo uma mentalização a todos aqueles trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, auxiliares, que eles possam receber todo o nosso amparo, todas aquelas pessoas que estão contaminadas pelo vírus do Covid, que eles possam ser abençoados nesses instantes. Vamos vibrando pelos idosos, asilos, orfanatos, creches e crianças abandonadas, pelos lares em desajustes, pais desempregados, mães aflitas, filhos problemas, por toda a juventude dependente de drogas, fazendo uma vibração pelo nosso lar, pelos nossos parentes, vizinhos, amigos e supostos inimigos, pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram, pelo nosso problema mais íntimo, nossos rancores, mazelas, mágoas, vícios, aquele nosso lado sombra, que muitas vezes ainda não está trabalhado, que nós possamos nos permitir a este confronto, a este autoconhecimento, pelo nosso também pela cúpula de proteção da nossa casa, por todos os nomes e endereços colocados nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, pela cúpula de proteção da nossa casa. Nós vamos também deixando uma vibração onde for maior a necessidade, e ainda nós vamos pedindo
pela nossa irmãzinha Rosana Santos, que se encontra na UTI do Hospital Vila Lobos, pelo nosso irmão Rubens Paca, no Hospital Vila Maria, que ele possa receber o nosso abraço, o nosso carinho, que ele possa se restabelecer prontamente. Vamos também envolvendo em muito amor e muito carinho a nossa irmãzinha Maria José e a Deise Palópoli, que elas possam receber toda essa harmonia, toda essa leveza, que elas possam estar em paz, com saúde. E também vamos vibrando pelo nosso irmãozinho Pedro Salomão, que ele possa nesses instantes receber toda a cura necessária para o seu corpo físico, acalmando a sua mente, acalmando o seu coração, que ele possa estar em paz, em tranquilidade. Vamos nesses instantes pedindo pela frutificação de todas as águas, que nessas águas possam ser derramados remédios necessários para o nosso corpo e para o nosso espírito. Nós vamos nesses instantes agradecendo ao Pai por esta oportunidade. Pai amado, nós sabemos que Tu ouves os nossos corações, as nossas angústias, as nossas mazelas, os nossos sentimentos de culpa, que na noite de hoje nós possamos ter esses sofrimentos amenizados dentro de nós, que nós possamos transformar esses nossos venenos que vão nos angustiando, que vão nos envenenando, que nós possamos transformar isso em perdão, em amor, em recomeço, quantas vezes forem necessárias, que nós possamos conhecer um pouquinho mais do Teu amor, da Tua generosidade, do Teu carinho, do Teu afeto, da Tua afeição por todos os Teus filhos. Mas nós só podemos conhecer este caminho se trilharmos esse caminho dentro de nós, se desvendarmos dentro de nós esta capacidade que nós temos de nos refazermos intimamente, de nos perdoar, nos amar, para entrarmos nesta energia de abundância, de gratidão que Tu ofereces, Pai, a todos os Teus filhos. Estejam esses filhos onde estiverem, em qualquer canto deste universo. Na noite de hoje, que nós possamos nos permitir a receber desta abundância, não um pouquinho, mas muito, porque somos merecedores, Pai, do Teu amor. Muitas vezes nos sentimos pequeninos, sentimos que não somos merecedores, mas somos, Pai. Somos sim. Na nossa boa vontade de nos melhorarmos, muitas vezes na nossa pequenez, nos culpamos por aquilo que sentimos, em mágoas, em ressentimentos, em ódios, porque não conhecemos muitas vezes o caminho. E o caminho é tão simples. O caminho é o amor. O caminho é o Teu amor. Esta semente que já está dentro de nós, que existe um potencial imenso, mas que temos que permitir a florescer dentro de nós. Que nós possamos nesses instantes abrir os nossos corações para receber este amor e para receber esta cura.
através de todos os nossos centros de força, desde o nosso coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico, o nosso esplênico e o nosso genésico. E é assim, Pai amado, que nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome e queremos encerrar o Evangelho desta noite, agradecendo a presença de todos os nossos irmãos, que vocês possam receber todo o nosso amor e recebam todas essas flores que o plano espiritual nos oferece na noite de hoje. Graças a Deus. Até na próxima quinta-feira, nós vamos aí para a terceira parte do Filho Pródigo. Às 20h30 eu vou estar numa live no Instagram, Sucesso em Ser, falando sobre relacionamentos tóxicos, trazendo 3 mulheres sensacionais, falando da sua experiência e como elas superaram esses relacionamentos. Um beijo e até lá para vocês.